Muito boa noite. Nas últimas horas, Portugal ficou a conhecer o acordo que vai garantir o financiamento da economia nacional. O documento elaborado pelo FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu precisa agora do apoio dos partidos políticos. O PSD esteve envolvido nas negociações desde o início e sempre disse que o governo podia contar com o apoio dos social-democratas para evitar a ruptura financeira. Mas hoje, Pedro Passos Coelho disse que este não é um acordo para assinar de cruz. Muito boa noite, Dr. Pedro Passos Coelho. Boa noite, Passos Coelho. Muito boa noite. O senhor esteve hoje reunido com a Troika e com certeza já teve a oportunidade de ler todo o documento, que é extenso. O acordo de resgate é um bom acordo para Portugal? Olha, em primeiro lugar, acho que é importante que os portugueses saibam que é um acordo que vai implicar um empréstimo de 78 mil milhões de euros a Portugal, contraído junto do Fundo Monetário Internacional e dos nossos parceiros europeus, que é rigorosamente a fatura ou o preço do endividamento dos últimos 6 anos em Portugal. Portugal, em 2005, tinha uma dívida pública de cerca de 80 mil milhões de euros e 6 anos depois tem uma dívida pública de cerca de 160 mil milhões de euros. Portanto, os 80 mil milhões de dívida que o engenheiro Sócrates deixou a Portugal são a primeira fatura, praticamente, deste acordo que vai ser feito. Segundo, Portugal precisa deste acordo, tal como nós vimos dizendo há muito tempo. Dissemos-lo ao Governo, por escrito, e achamos, hoje já não há dúvida disso, que o acordo resultou de um pedido de ajuda que foi tardio. Nós sabemos que, mesmo que o PEC 4 tivesse sido aprovado, e ainda bem que não foi, nós estaríamos hoje na iminência do Estado não ter os meios suficientes para poder pagar salários ou pensões, e o mesmo com empresas públicas. Portanto, mas quando o senhor diz que precisa deste acordo, está a querer dizer que precisa de um acordo nestes termos, nos termos em que foi concebido ou não? Minha senhora, estou a dizer que estamos numa situação de penúria em que, a partir de maio, como disse o Ministro das Finanças, e muito bem, não há dinheiro para assumir os compromissos externos e internos. O que significa, portanto, que vivemos sob um estado de necessidade financeira e o país, se não quer entrar em bancarrota, isso é claro, a questão é de saber se esta é a condição a pagar, se estes são os termos que mais nos convêm. Quando se precisa desesperadamente do apoio financeiro, a margem de discussão, a margem de manobra é menor. Agora, isso disse esta noite que este era um acordo mediano. Qual é a sua opinião? Este é um bom acordo? É um mau acordo? É um médio acordo? Isto, em primeiro lugar, é um acordo necessário e é um acordo difícil e duro. Acho espantoso que o Primeiro-Ministro ontem tivesse comunicado aos portugueses os termos que não estavam no acordo e não o acordo que ele próprio firmou nas negociações. Havia muitas dúvidas nas pessoas sobre se vai haver ou não um 13º mês e, portanto, o Primeiro-Ministro acabou por... É verdade, mas sabe que quem lançou essas dúvidas na opinião pública foi o Primeiro-Ministro. Foi o Primeiro-Ministro que veio ameaçar, publicamente, que podia estar em causa o 13º e o 14º mês, caso o PEC fosse chumbado e tivesse de se recorrer à ajuda externa. Não se disse por aí. Foi o Primeiro-Ministro que ameaçou. Aquilo que sabemos hoje é que o acordo é um acordo duro. Contempla um conjunto de medidas importantes, isto convém ser sublinhado, que funcionarão para fazer crescer a economia, portanto envolve todo um domínio de reforma estrutural, a saber, essencialmente, reforma do Estado e do setor empresarial do Estado, como de resto o PSD vem defendendo há muito tempo. Envolve reforma... Sentir que o senhor está com dificuldade em dizer qual é verdadeiramente a sua opinião sobre este acordo. Acha que é um bom acordo? Até estou a ser tão preciso nisso. Não, estou por comparação, por exemplo, com o acordo que foi feito com a Irlanda, com a Grécia. Este é um acordo mais suave para os portugueses em relação àquilo que se esperava. Eu respondo. Parece-me um acordo que tem, à partida, melhores condições de sucesso do que aquele que foi feito com a Grécia e também com a Irlanda, embora por razões diferentes. Mas porquê? Deixe-me dizer porquê. Porque houve a preocupação, notoriamente, da Troika, e nós notámo-lo na primeira conversa que tivemos e ainda hoje, houve uma preocupação de pôr um acento tónico na questão do crescimento. Ora, se nós não conseguirmos pôr a economia a crescer, nunca conseguiremos fazer a estabilização financeira. O que significa que, se porventura a execução deste programa que agora vai ser acordado não correr bem, se houver o mínimo de incerteza
quanto ao resultado que vai ser cumprido, quer dizer, se o Governo que executar este programa for o mesmo que fez 4 PECs de maio do ano passado até maio deste ano, nós não precisaremos de mais do que meio ano para se estar a falar da reestruturação da dívida portuguesa, como se fez no caso da Grécia. Ora, eu espero que isso não aconteça, mas isso exige um cumprimento férreo deste acordo. Deixe-me só dar uma ilustração do que quero dizer. Para 2011, os montantes que estão envolvidos na ajuda correspondem a 100% das necessidades financeiras do país. Nos 78 mil milhões de euros, para 2011, todas as necessidades financeiras do país estão cobertas, 100% dessas necessidades. Mas em 2012, só 80% das necessidades serão cobertas. E em 2013, apenas 40%. O que significa que Portugal precisa de cumprir religiosamente este acordo de modo a que possa estar em condições de ir ao mercado financiar-se a partir do segundo ano. Isto quer dizer, Dr. Pedro Passos Coelho, que não há grande margem de manobra para alterar algumas políticas. Ontem à noite, por exemplo, o negociador do PSD, Não foi isso que eu disse que abriu a porta a um mix de políticas, caso se viesse a revelar necessário. Exatamente. Nós não temos espaço para falhar os objetivos. Mas tem espaço para alterar as políticas. O que é que quer dizer exatamente com este mix? Julgo que é importante que, uma vez fixados os objetivos, por exemplo, de atingir um determinado volume de despesa pública, encontrar um determinado mix para a área fiscal, quer dizer, uma combinação dos impostos que, sem aumentar a carga fiscal, possa ajudar a economia a crescer. Deixe-me ver se eu percebi o seu ponto. Se isto acontecer, não há uma única combinação de políticas que pode dar o mesmo resultado. Ora, do nosso ponto de vista, e dissemos desde o início, era muito importante que houvesse espaço para esta flexibilidade a seguir às eleições. E há esse espaço? Eu julgo que haverá esse espaço, não há dúvida disso. O senhor disse repetidamente que preferia aumentar o IVA a cortar pensões e reformas. Se for eleito, é por isso que se vai bater? Felizmente, este acordo, este memorando de entendimento que está em cima da mesa, não tem essas medidas mais drásticas que cortes nas reformas estavam no PEC. 1.500 euros. Sabe que no PEC estava muito mais do que isso. Estava o congelamento das pensões mais baixas e das reformas Estava o congelamento abaixo. do modelo de evolução das pensões. Exatamente, o que significava... O que não significava imediatamente que as pensões pudessem ser congeladas. Houve uma correção do Governo sobre isso. O Governo, a cada contrariedade, tem sempre uma interpretação muito conveniente daquilo que anuncia. Aquilo que estava lá era o congelamento da indexação. Significando com isso que não haveria margem para fazer a atualização dessas pensões. Ora, essa atualização vai ser possível realizar agora. Mas volto a dizer, porque não quero fugir à sua pergunta, aquilo que eu disse na altura, diria hoje novamente. Se eu tivesse de escolher entre defender as pensões mais baixas das pessoas que vivem com 200 euros ou 300 euros... Essa questão está calculada Esta questão está calculada agora. Muito bem, relativamente ao futuro próximo, se for eleito Primeiro-Ministro e puder escolher, o senhor prefere aumentar o IVA a cortar nas reformas? Minha senhora, mas esse problema não se vai pôr. Porque não está no âmbito do tal esse problema não se vai pôr. A que se referia o que está previsto neste memorando de entendimento é que as taxas sobre o consumo, o IVA, portanto, possa ser combinado de modo a poder favorecer a descida dos custos do trabalho. Significando isto que as empresas, sobretudo na área da exportação, podem beneficiar de uma descida da taxa social única, de modo a tornarem-se mais competitivas e fazerem a economia crescer. E essa combinação terá de ser feita. Colocar-lhe a seguinte questão. O PSD chumbou o PEC 4 e algumas das propostas... Ainda bem. E algumas das propostas que estão agora neste acordo são muito semelhantes às que se encontravam no PEC 4. Portanto, eu calculo que alguns portugueses nesta altura perguntem, mas como é que o PSD foi chumbar o PEC 4 e agora aceita um acordo que é numa grande área semelhante ao PEC 4? Em primeiro lugar, o PEC 4 já não existiria se tivesse sido aprovado. Essa é a primeira coisa. Partia de uma base irrealista. Olha, partia da base que nós não precisávamos de dinheiro e o país precisa desesperadamente de dinheiro. Partia da base de que o déficit em 2010 era de 6,8%, é de 9,1%, não atendendo a receitas extraordinárias que, se não tivessem ocorrido, deixariam o nosso déficit em 10,2%. O PEC 4 não deixava margem para o crescimento da economia. Nós dissemos isso na altura.
o PEC 4 não resolve nenhum problema em Portugal. E ainda bem, portanto, que foi chumbado. Porque se não tivesse sido chumbado, tudo aquilo que neste memorando de entendimento funciona a favor do crescimento da economia, envolvendo, deixe-me dizer, incluindo racionalização do Estado, transferência da austeridade dos cidadãos para a despesa pública e para o próprio Estado, a começar nas fundações, nos institutos, na administração paralela, isto que nós denunciámos na altura e que o Governo não quis atender, isso está no memorando de entendimento, mas não estava no PEC 4. Portanto, ainda bem que o PEC 4 foi chumbado. Relativamente ainda ao momento em que Portugal, em que nós nos encontramos, Portugal está neste momento com a maior taxa de desemprego dos últimos anos. Houve recentemente cortes nos salários, pensões congeladas, esta intervenção do FMI. Não seria natural que neste quadro o PST tivesse mais vantagem do que aquela que aparentemente tem em relação ao Partido Socialista? Não sei. Está-me a perguntar pelas sondagens. Não sei. É uma questão que cabe aos analistas comentar. Eu não sou analista. Mas há 2 anos... Aquilo que eu posso dizer, que é aquilo que me interessa, é que o PSD fez aquilo que devia ter feito. O PSD, antes de eu ter sido eleito, ainda com a doutora Manuela Ferreira Leite, viabilizou um orçamento de Estado a um governo minoritário e deixou passar o primeiro PEC na Assembleia da República, de modo a que o governo não se pudesse desculpar com a oposição dizendo que não tinha os instrumentos necessários para governar. E desde que eu fui eleito não houve uma única medida, mas uma única, que fosse relevante do ponto de vista do Estado, ou que tivesse sido entendida como tal pelo Governo, que não tivesse contado com o nosso apoio no Parlamento. Pode ter sido ou estar a ser penalizador para o PSD? É isso que está a dizer? Talvez, mas eu não me importo, admito que sim, mas eu prefiro que as pessoas saibam que o PSD não está a fazer um cálculo eleitoral e está a fazer aquilo que acha que é importante para o país, do que estar muito caladinho e quietinho e estar, ao mesmo tempo, a produzir caos político em Portugal ou a tirar Portugal para a bancarrota. Mas isso não fomos nós que fizemos, foi o Governo, apesar de ter tido o nosso apoio. Há 2 anos o Sr. dizia que Manuela Ferreira Leite tinha a obrigação de ter maioria absoluta. Ora, hoje a situação do país é substancialmente mais grave e aparentemente o PSD não descola das sondagens, não é? Deixe-me só corrigir, eu não disse isso. O que eu disse... Escreveu num artigo de opinião. O que eu disse o ano passado não é verdade, eu sei o que escrevi. O que eu disse há 2 anos atrás era que era decisivo para Portugal que o PSD ganhasse as eleições. E que a líder do PSD saberia qual o melhor momento para dizer ao eleitorado que o PSD precisava de uma maioria absoluta. Como vai precisar nestas eleições. Eu não me vou furtar a dizer ao país que acho indispensável, se o país quiser mudar de rumo, se quiser mudar a liderança política, se quiser mudar de governo, que dê ao PSD essas condições para governar. Você está a pedir uma maioria absoluta? Com certeza. Vai insistir na campanha nessa ideia de que o país precisa de uma maioria absoluta do PSD? É indispensável. Nós temos 2 possibilidades. Bom, mas pelo que vemos nas sondagens, entre a indispensabilidade de que, na sua perspectiva, o país precisa desta maioria absoluta e a possibilidade de verdadeiramente acontecer, há uma grande distância. Há a distância da campanha eleitoral e da tomada de decisão dos portugueses. Há uma coisa que eu faço, que é respeitar sempre a decisão dos portugueses. E nunca sacudo a água do meu capote atirando responsabilidades para terceiros. Portanto, se alguma coisa não correr bem nessas eleições, não será por culpa, com certeza, do eleitorado, é porque eu não estive à altura daquilo que o eleitorado... Será essa consequência? É porque eu não estive à altura das expectativas do eleitorado. Mas eu espero estar e quero que o eleitorado saiba, que os portugueses saibam, que eu não estou a fazer um cálculo para ganhar as eleições, porque não quero ser Primeiro-Ministro a qualquer preço. Quero ser Primeiro-Ministro para que o país não volte à situação mas temos em que hoje está. Mas temos que admitir um cenário em que os portugueses portanto, não acedam ao seu pedido e, portanto, o PSD não tenha maioria absoluta e nem tão pouco ganha as eleições. Vamos admitir este cenário. José Sócrates já disse que não apenas é possível, como desejável, um entendimento com o PSD. E eu pergunto-lhe se está disposto Minha senhora, a integrar Executivo o que mais houve foi entendimentos com o PSD desde que o engenheiro Sócrates perdeu a maioria absoluta. Não foi por falta de entendimentos com o PSD que o Governo deixou de fazer aquilo que pretendia. Sabe o que é que aconteceu? É que o Governo nunca cumpriu, mas nunca cumpriu aquilo que acordou, nem com o PSD, nem com a União Europeia. E, portanto, não há uma relação de confiança que permita um entendimento mas não é só com o PSD. Pós-eleitoral. Estou a perguntar. Mas não é só com o PSD. É com o PSD, é com o país, é com os mercados e é com os nossos parceiros externos. Um Governo que se compromete com um resultado e não luta por ele e não o entrega, não tem confiança, não gera confiança. Se nós estivermos a pensar nos